Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Todos juntos, na verdade. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A lei da semeadura. Queridos, conta-se a história do senhor Tota e a dona Lourdes, lá do sertão da Paraíba, 6 quilômetros de distância da igreja que eles frequentavam, eram membros, igreja batista daquela região. Eles saíram, viajaram esse tempo, foram para a igreja num domingo, e chegou no domingo, o pastor fez um apelo para a igreja, porque o programa de rádio da igreja iria ter que ser encerrado, porque eles não tinham recursos financeiros para dar sequência com o programa. Tinham se esvarido todos os recursos e o dono proprietário da rádio já não suportava mais ter a programação sem os recursos. E ele perguntou para a igreja se eles poderiam, os irmãos da igreja poderiam dar uma oferta sacrificial. E assim saiu o seu Tota e dona Lourdes. E nós sabemos como que é importante, né, um programa de rádio numa região dessa. Talvez você não saiba, eu já morei em 2 cidades pequenas, nós tínhamos programas de rádio. É o principal meio de comunicação dessas cidades, imagina no sertão. E aí o evangelho era divulgado dessa forma, e aí a dona Lourdes falou para o seu Tota: nós podemos dar uma oferta. Não, mas não temos nada aqui em casa. Nós temos o galo. Aí a dona Lourdes resolveu, com o seu Tota, na segunda-feira, visitar o pastor para fazer o pagamento da rádio, levando o galo. Chegou com o galo na casa do pastor, e eles falaram assim, e o pastor pensou assim: mas como é que nós vamos pagar essa rádio com um galo, né? Mas recebeu o galo e tentou negociar o galo, e a história chegou nas redes sociais, porque o pastor colocou que os irmãos não tinham nada, mas deram o galo que eles tinham. E isso chegou aos ouvidos, chegou ao computador, a rede social do pastor Jeremias Pereira, que faz um trabalho muito bonito no sertão da Paraíba há muitos anos. E ele foi e falou com a 8ª igreja: a dona Lourdes deu um galo, a gente pode também fazer uma oferta para essa rádio permanecer pregando o evangelho. E aí levantaram uma oferta naquele dia, naquele domingo, 2 anos de programa pago, já depositado na conta do proprietário. E como se não bastasse, a história continuou. O pastor Jeremias prega muito em outras nações, pregou no Canadá. Aí a igreja do Canadá resolveu também ofertar para aquela igreja, para que a igreja tivesse um templo próprio. E aí ele pregou também nos Estados Unidos: nós vamos dar uma geladeira nova para a dona Lourdes, porque a dona Lourdes deu o galo, mas ela ficou sem recursos. Era o sonho dela ter uma geladeira, tomar uma água gelada naquele sertão. E assim a história continuou, meus irmãos, de maneira que dona Lourdes e seu Tota eram meeiros numa terra, não tinham recursos, e eles receberam como oferta, como presente, a terra para eles. Eles tiveram uma casa restaurada, reformada, e a igreja cresceu com o templo, e isso tudo mostra o que é semear no reino de Deus. O boletim nos fala sobre a lei da semeadura. É uma lei que plantarmos, isso colheremos. E a semeadura exige um tempo de preparação, a semeadura exige esforço e sacrifício, a semeadura determina a colheita, e quando a colheita vem, ela é abundantemente maior do que aquilo que foi plantado. E o contrário também na verdade não é o contrário. Aquilo que nós plantamos de ruim também traz uma colheita abundantemente maior do que aquilo que foi plantado.
Então, é uma lei de Deus para todos nós, e nós temos que entender isso para semearmos nessa terra coisas boas, palavras abençoadas, palavras que edificam, ações que edificam, ofertas que edificam e tudo mais. Vamos plantar, pois no tempo colheremos. E o texto, então, de Paulo aos Gálatas deixa bem claro: aquele que está sendo instruído na palavra de Deus deve se tornar participante das coisas do reino de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que nós plantarmos é isso que nós colheremos. Porque o que semeia com a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá as bênçãos da vida e da colheita eterna. Não cansemos de fazer o bem para a glória de Deus. Assim nós proclamamos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Nós estamos diante da mesa do Senhor e talvez a nossa plantação não esteja lá, essas coisas, né? Faça uma reflexão para juntos participarmos da mesa do Senhor, como está escrito na palavra, que nós devemos examinar a nós mesmos e assim comer do pão e beber do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas quem come e bebe discernindo, entendendo a graça, recebe bênçãos eternas e repletas da graça de Deus. Senhor, aqui estamos nós, ó Deus, à destra das nossas mãos, para semearmos, ó Deus, nessa terra. Semearmos a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, seja em nossas casas, seja na igreja, seja no nosso meio de trabalho, estudos, aonde estivermos, ó Deus, sejamos esses que vão semear o reino, semear a palavra, semear vida, semear a evangelização. Ajuda-nos, ó Deus, a semearmos, ó Deus, aquilo que vem da Tua parte. E nós sabemos, a Tua palavra nos garante que colheremos a 100 por 1, porque o Senhor tem nos abençoado de maneira abundante, Deus, e o Senhor tem muito mais para realizar na vida dos meus irmãos, quem está aqui, quem está em casa, e nós te pedimos, ó Deus, que essa bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a sua igreja, fazendo, ó Deus, repleto o caminho dos teus filhos, para a glória do nome santo, precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós temos aqui orado, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Quero convidar